Só um minutinho que às vezes... Ó, Só para saber aí, tudo certo. tem de quais polos hoje aqui? Como é que a gente Tem, tá? acredito que de Tubarão, Lages e o que mais, pessoal? Alguém me ajuda? Tem os arquitetos de Floripa. Floripa. Os arquitetos de Floripa. Ah, legal. Legal. Deixa contigo. Posso começar, então? Tranquila? Fica tranquilo, pode apresentar, fica à vontade. Tá bem, beleza. Eu vou compartilhar minha tela aqui, só um pouquinho. Na hora que vocês estiverem vendo aí minha tela, por favor, só me avisar. Estamos vendo. Beleza. Ah, tem contestado e caçador também aí, ó. Olha aí como é que eu tô desinformada, hein? Essa gravação aqui, essa tela, no caso, essa gravação, desculpa, essa chamada, ela é de 1 hora ou ela dura mais tempo? Normalmente vai das 7h30 às 9h, Ah, assim. tá. Daí, Não, tranquilo. se tu quiseres fazer 1 hora de apresentação e deixar para perguntas depois, tu faz como tu preferir. Geralmente vai até 9 horas. Eu só pergunto se ela não vai cair, se ela não ia cair com 1 hora, só isso. Mas tá. eu Não. continuo falando aqui até meia-noite, não tem problema. Bom, vamos lá então, pessoal. Primeiramente, agradecer o pessoal do Creation pelo convite. Sempre um prazer, né, quando me convidam para falar sobre diversos temas, né, e hoje sobre esse tema tão interessante, digamos assim, né, validação do negócio, apaixonar por um problema. E, antes de tudo, né, gostaria de me apresentar aqui para vocês, também saberem quem eu sou, o que eu estou aqui falando com vocês hoje. Eu sou o Odolir Júnior, então estou falando aqui de Palhoça hoje, né, aqui do ladinho de Floripa. Sou da área técnica, né, sou da área de computação, na verdade, não sou muito da área de negócio, mas o mundo me levou para essa área de negócio também. Eu fundei, já tive aí na mesma página que vocês estão, participei, inclusive, do Co-Creation, lá em 2000 faz tempo, vamos deixar assim. Eu fundei uma startup na época, né? E em 2021 eu vendi essa startup. Foi bem rápido, na verdade, o processo, né? Foi um processo aí de 3 anos no máximo desde as primeiras validações. Hoje, né, eu vendi para a Intelbras essa startup. Hoje eu trabalho na Intelbras como desenvolvedor de produto. Também aí outros negócios, né? Eu também sou sócio de um escritório de investimento. Então a gente tem um escritório da Invest Smart, né? Então uma paixão que eu sempre tive, que foi investimentos, hoje se tornou um dos negócios que eu tenho. Também hoje faço alguns investimentos, né, na Sellers, na Barbada, e sempre estou à procura de novas startups para investir. E claro, como uma forma mais social, digamos assim, sempre participo aí de programas de incubação, de aceleração, dando mentoria, dando essa palestra aqui como hoje, né? Então, é o que eu gosto muito de fazer, sempre gosto de estar envolvido, aprendendo coisas novas. Ontem estava numa banca de startups de moda, nada a ver comigo, assim, mas foi super legal, aprendi muita coisa nova sobre realidade aumentada e coisas do tipo, então sempre gosto de estar envolvido no ecossistema. Essa ideia dessa conversa hoje, eu quero que vocês mandem tudo que vocês tiverem de dúvida no chat, né, ou abram, levantem a mão aí, eu tento dar uma olhadinha no Meet, às vezes, aqui para ver, ou o pessoal me ajuda aí também, se tiver alguma pergunta, fiquem bem à vontade. A ideia é que seja uma palestra, mas com uma pegada aí de um bate-papo, né, de um diálogo. E para a gente começar, né, já que é um diálogo, né, tem que ter mais de uma pessoa falando, eu vou querer aí perguntar para vocês, quem que está validando o seu projeto? Quem que está num momento de validação, de entender, digamos assim, qual que é o problema, qual que é a solução, qual que é o mercado. Eu sei que vocês todos, né, estão numa fase de pré-incubação, mas eu mesmo, quando eu entrei no Co-Creation, eu estava vendendo.
né, eu tinha cliente, já estava num processo assim um pouco mais à frente. Ao mesmo tempo, tinha as pessoas que não estavam. Então, queria entender com vocês aí, se alguém se dispor, é claro, a contar um pouquinho o que está fazendo, fique bem à vontade. Um de cada vez, tá? Não falem todos de uma vez só. Ou se ninguém falar nada, eu vou chamar pelo nome. Bora lá, pessoal, aproveitar. A ideia aqui é quem falar, a gente fazer um bate-papo depois, tá? Trocar uma ideia sobre validação, enfim. Aproveitem como uma mentoria aí também. Ó, o Luke vai falar aí. Bora lá. Boa noite. Boa noite, eu sou o Lucas. Eu acho que muita gente já sabe do meu projeto aqui, né, que a gente vem conversando em outras aulas. Eu sou músico e eu faço pedais de guitarra para guitarristas. E eu estou numa fase bem inicial do meu projeto. Eu ainda não sei o tamanho do meu público, né? Então, isso é meio complicado para mim, porque depende o preço do meu pedal e o quão caro vai ser a produção dele, vai depender do meu tipo de público. Eu posso fazer um pedal muito barato, consigo fazer um pedal, por exemplo, de 500, 400 reais, mas eu posso fazer um pedal de 1.200 reais. Tá. E hoje Então, você já falou com o pessoal, Lucas, com o teu público? Já conversou com alguém? Já fez algum? Já, como é que você tá? Como é que você tá nisso tudo? assim, eu faço para mim, né? Eu comecei fazendo para mim como um hobby, Uhum. e daí a ideia foi crescendo. Eu pensei, se eu faço para mim, posso fazer para os outros. Legal. E daí eu pensei, eu posso fazer para os outros, em vez de eu fazer durante 10 anos aí, e daí sem marca, eu posso ter uma marca e começar a fazer meu nome nesse Tá. tempo. E nunca foi, assim, uma ideia profissional. Tá. E daí eu pensei, se eu já tenho uma marca, já estou fazendo. Aí foi crescendo na minha cabeça aos poucos, Nossa. né, dessa forma. Legal, cara. Tá, então hoje tu tá fazendo algo para ti e aí ainda tu não chegou a falar com os demais? Eu não entendi essa dinâmica, como é que tá? Não, eu vendi um pedal no Mercado Livre Pô, legal. e eu consegui vender ele por 800 reais, né? Apesar de não ter nome, não ter marca, nada, apenas com a descrição do pedal. Uhum. Daí isso Legal. eu achei interessante porque alguém confiou, né, que só pela descrição o negócio ia ser bom, Legal. porque tem pedais de 200 reais que fazem coisas parecidas, né, Uhum. que vem da Uhum. China e tal. Então alguém pagar isso por um produto sem marca é uma coisa que... E como que você tem se potencial. diferencia hoje dos demais, digamos assim? O que você faz diferente pro teu pedal? Ser especial. Eu desenho a minha própria placa de circuito impresso, né, que é o que vai dentro ali do Uhum. pedal. E os componentes que eu escolho são de melhor qualidade, são originais, importados, Uhum. e eu seleciono ainda, além de serem melhores, eles são selecionados entre os melhores. Tá, legal. Legal. Beleza? Cara, eu anotei aqui o que você faz, teu nome, e aí depois a gente vai seguindo aí nessa troca de ideia, tá? Parabéns, antes de tudo, pelo negócio. Obrigado. Mano, o Thiago, quiser falar aí, Thiago, à vontade. Boa noite, pessoal. Consegue me ouvir, Dolir? Consigo. Boa noite a todos, então. Até os demais membros hoje do projeto estão aqui também na conversa, a Daniela, o Luiz e o Douglas. E, de maneira geral, assim, nós somos um grupo de cientistas, hoje, que trabalha dentro da Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui no campus de Lages, no CAV-UDESC, com um campo bem específico da ciência, que chama ecotoxicologia. E nós estamos ainda na fase de validação, tentando entender quais são as demandas de mercado. Nós já temos até mais ou menos um entendimento de quais serviços nós queremos prestar, mas estamos ainda tentando entender quais são as demandas de mercado, até onde nós conseguimos oferecer o nosso serviço, qual a necessidade das empresas. Uhum. Uhum. Né? Vocês já E falaram aí, com alguém para tentar entender isso, ou vocês estão numa fase assim de construir a solução e depois tentar procurar alguém? assim, até hoje nós tivemos uma reunião com um grupo de pesquisadores de Portugal, que trabalha na mesma linha que a gente, tem uma empresa lá, conseguimos trocar uma ideia com eles, mas nada muito concreto, assim, em termos de mercado de trabalho, né? Mais dicas. Em termos de empresa, nós ainda não chegamos a dialogar com as empresas, estamos entendendo ainda quais são as dores do cliente, até onde a gente consegue
qual o escopo do nosso projeto em si. Desculpa Mas, em termos gerais... Perdão. Só ia perguntar o que é extoxicologia. Ecotoxicologia. Nossa, difícil. Ecotoxicologia. Eu escrevo aqui no chat para ti. Mas é o ramo da ciência que tem por intuito estudar o efeito das substâncias químicas sobre organismos vivos. E nós trabalhamos hoje com a parte terrestre, né, com organismos do solo. E o intuito principal, o que a gente vê é que nós queremos determinar até onde nós conseguimos dar um certificado, talvez para um cliente do subproduto da empresa. Por exemplo, tu tens uma empresa que tem um resíduo. Tá, ok. Será que esse teu resíduo tu não consegue colocar ele no solo para melhorar as qualidades agricultáveis do solo, etc.? Não. Então, nós queremos oferecer esse serviço de forma que o nosso cliente ele consiga pegar o que seria um resíduo, né, o lixo dele, o descarte, e aplicar isso e fazer com que ele tenha uma renda. Legal. E aí, sendo saudável, né, pensando em saúde do solo, sem impactar o meio ambiente. Legal, cara, legal. Assim, algo totalmente que eu não tenho muito como opinar, vamos falar dessa maneira, no teu produto, né, mas eu conheço um projeto, não sei se você já ouviu falar, que é a Itaipu Binacional, eles têm uma veia de geração de energia voltada para biodigestores, biogás, lá na própria Itaipu. E eles abastecem, se eu não me engano, uma frota de 70 veículos hoje, só com a grama que eles cortam da Itaipu, né? Eles jogam isso no biodigestor, fermentam lá, fazem todo o processo. E eu sei que o teu não é exatamente isso, mas eu sugiro trocar uma ideia, né, dar uma pesquisada sobre esse assunto lá com eles, porque, cara, são referência nesse assunto. Mas é mais ou menos nesse sentido que a gente está tentando se inserir, porque então eles têm um subproduto e eles fazem o processo de digestão lá e depois aplicam no solo, né? Isso. Até onde esse produto ele é saudável, né? Até o quanto a gente consegue colocar no solo. É mais ou menos nesse sentido. Mas legal, estamos em parte de validação, cara. Legal, show. Mas dá uma procurada aí depois, tentar entender como é que eles estão... Uma forma que eles encontraram, por exemplo, de gerar subproduto foi o biogás para automóveis, né? Então, é uma oportunidade legal. Show de bola, obrigado. Valeu. Eu vi que teve aqui a Tainá, nossa empresa já está validando o problema Xtec, excedentes de tecnologia para empresas. Legal. Quer falar um pouco mais, Tainá, sobre o assunto? Se quiser, fica à vontade. Olá, boa noite. Estou pelo celular, então o áudio está meio ruim. Tranquilo. A nossa empresa, nossa validação de ideia foi principalmente conversando com o pessoal que trabalha nas empresas da região aqui de Lages, a NDD, por exemplo. Uhum. E a gente foi entendendo como que funciona o dia a dia da empresa, né? Como que cada um trabalha. E a gente chegou a uma conclusão que o nosso problema estava validado da forma correta. Por exemplo, que é aquelas demandas que chegam no final do mês, mais ou menos, tipo, que fica lá muito tempo para ser resolvida. Então, a nossa empresa... É muito custoso, né, a gente contratar pessoas de fora para fazer esses serviços. Então, a gente vai fazer esse serviço terceirizado para a área de tecnologia. Eu não entendi direito o que você faz. Você, tipo assim, eu tô com um projeto aqui de tecnologia e eu não consegui desenvolver, aí eu contrato no caso de software, por exemplo, uma software house para vir e suprir essa demanda? É algo mais ou menos assim? Isso, no caso, a gente quer começar pequeno, vamos dizer, pequenos problemas, com suporte principalmente, né? Uhum. Que normalmente as empresas têm que contratar pessoas para o suporte, e se isso fosse terceirizado, ia, né? Também fizemos forms para tirar essas dúvidas, e o pessoal disse que ia ser, tipo assim, não é que seria 1000 maravilhas, mas resolveria muito dessa parte, né? Legal. Você já tem cliente? Já estão nesse processo ainda de tentar entender a dor do cliente? A gente, assim, muitas pessoas se interessaram pro nosso serviço, mas como a minha equipe é eu e mais uma amiga minha, e a gente acabou de fazer 18 anos e estamos na faculdade ainda, então a gente está tentando ainda. Vamos colocar a ideia em prática no final do projeto. Tá, show. Não, ótimo. É isso aí. O importante é não desistir, Obrigada. seguir. Isso. Parabéns. Obrigada.
Beleza. O André colocou aqui também, que está na fase de ideação e validação no projeto é um app para a área de saúde. Quer falar um pouco aí, André? Se não quiser, tudo bem. Ah, beleza. Boa noite. É um aplicativo que eu idealizei ele na fase de conclusão no meu MBA em gestão de negócios. Legal. Estou tentando tirar ele da gaveta. Tá. A ideia, basicamente, é integrar o paciente com os médicos, os laboratórios, os cuidadores, para ter sempre a mesma informação, né, junto com o paciente. Tá. E isso agregando várias informações e mais precisão no tratamento e apoio também a cuidadores, enfermeiros, tendo a informação precisa. Legal, cara, legal, tá. E você já falou com algum, já está testando, já falou com alguma pessoa sobre a dor? Não. Estou idealizando. Tá. Eu também sou da área de computação, mas legal. Atuo mais na área de gestão hoje. Mas primeiro quero ver os meus potenciais clientes e tirar ele do papel no final do co-creation. Boa. Show, cara, que legal. Parabéns aí pela ideia, pela iniciativa. Eu trabalhei um bom tempo com área de saúde pública, software para gestão de saúde pública e sei das dores que tem esse mercado. É gigante, tem muito espaço. Alan, fala aí, meu querido. Opa, está no mudo. Alan? O Alan levantou a mão, mas... Opa, boa noite. Opa, boa noite. Tudo bom? Boa noite a todos aí. Pô, legal. Vamos lá. Seguindo a linha do nosso amigo que falou anterior, aí o Dolir, né? O Dolir, isso aí. Tá. Bom, nós estamos com uma proposta, tá? Expert Tecnologia Integrada, que é fazer a redefinição da experiência do paciente e a melhoria da gestão de controle de processo no setor hospitalar. Tá. Estamos buscando aí com a tecnologia aí soluções de IoT para automatizar todo esse processo. Isso. Legal, cara. Os vestíveis e os inteligentes também, né? Para a gente monitorar tanto o ambiente quanto as funções, as medições dos pacientes, tá? Integrando todo esse sistema aí e utilizando da inteligência artificial também. Boa. Tá? Para facilitar isso e colocando prescrições através de comandos por voz para poder desburocratizar um pouco mais essa dor que tem no hospital aí, que é essa parte burocrática, retirar um pouco disso. E uma outra vertente também seria o rastreamento, né? O controle e monitoramento de todos os ativos do hospital, tanto eles móveis quanto os fixos, né? Tá. Temos grandes problemas hoje, né? Dentro do hospital, que às vezes é saber onde é que está os equipamentos, a bomba de fusão, né, uma cadeira de roda, e até mesmo a evasão, né? E uma coisa que a gente vem notando aí para diminuir um pouco mais, né? Aquela situação de roubo de recém-nascidos, de crianças. Então, esses dispositivos, esse controle por radiofrequência vai ajudar muito, porque a gente vai unir a pulseira da mãe com a filha e a gente vai conseguir monitorar isso. Legal. Então, a gente vai conseguir que não seja 100%, que seja 99,9% que elimine esse tipo de processo, tanto de evasão do hospital, quanto de roubo de crianças, e está melhorando isso, utilizando essas tecnologias. E vocês já falaram com alguém sobre esses problemas? Já
Já Tá, estão em fase? hoje nós estamos com um protótipo, tá? Estamos com um protótipo aí, estamos fazendo a arquitetura do sistema, tá? Para poder fazer toda a migração e fazer toda a integração desse sistema com os RPs existentes no mercado aí, dos hospitais. Mas vocês já falaram nós com algum em fase... hospital ou vocês estão fazendo meio... Como é que vocês estão? Sim, nós temos um hospital que estamos trabalhando com uma parceria aí. Uhum. Legal, cara, legal. Poxa, baita de um projeto. Te digo, se eu posso dar uma dica de cara já, eu vou te falar que a banca que eu comentei que eu estava ontem, cara. Foca em um problema, cara. Não tenta resolver desde o almoxarifado do hospital até a medição do batimento cardíaco do paciente que está no leito. Tentar resolver uma coisa por vez, senão tu vai tentar resolver tudo e não vai resolver nada. Legal. Mas, enfim, só, né? Legal. Não conheço muito o projeto, mas é algo que a gente acaba sempre falando, porque... mas depois a gente pode bater um papinho aí e alinhar algumas coisas, se possível. Show. Beleza. Mais alguém quer falar, pessoal? Mais uns 4 minutinhos aí, se alguém quiser. Silvana? Boa noite, Silvana. Olá, boa noite, pessoal. Então, Odali, Vamos lá. o nosso projeto é uma plataforma de investimento coletivo em imóveis de leilões. Legal. A gente já chegou a fazer algumas validações aí, tem pessoas interessadas, mas a gente está tentando identificar o nosso público-alvo ainda. Uhum. Se é o pessoal de imóveis, se é o pessoal que está começando a investir, até porque, como é investimento coletivo, possibilita mais pessoas investir em imóveis. Certo. Imagino que envolva tokenizar o imóvel, fazer algumas coisas assim. Esse já está no radar, para mais adiante também. Legal. Entendi. Tá. E vocês... Pois não, continue, por favor. A gente está tentando entender o mercado, né? Quem seriam os nossos clientes, o problema que a gente está resolvendo, é só da compra de imóvel de leilões, enfim, a gente está trabalhando nisso. Show. Vou te dizer que eu fui procurar esses dias um imóvel para leilão, e olha, de leilão, e achei muito difícil tentar encontrar e desistir nessa parte. Então talvez tenha um passo antes aí, que seja só agrupar onde está todos esses imóveis de leilão, Caixa, Banco do Brasil, não sei o que, em um único lugar, já seja um passo. Talvez eu não tenha encontrado porque eu não sei procurar direito, né? Foi a primeira vez que fui fazer isso. Enfim. Tem vários leiloeiros, mas o pessoal tem bastante dificuldade, tem bastante receio também, é seguro, não é? Exatamente. Então, é tudo isso que a gente quer facilitar para o cliente investidor. Legal, parabéns. Parabéns a todos aí que tiveram a coragem de falar um pouquinho sobre sua ideia. Eu sei que nesse início, né, parece que a gente não tem nada, mas a gente quer tudo, e a gente não teve tempo de fazer muita coisa. Pessoal, vamos lá então. Então, vamos dar sequência aqui na nossa conversa. Vocês já pararam para pensar por que as ideias, por que os negócios falham? Né? Pô, a gente está falando de pedais para guitarra, um apoio para tecnologia, vários softwares para saúde, com IoT, com IA, com leilão de imóveis, um ali que eu não sei nem falar direito, né? Ecotoxicologia. É um negócio que imagino que seja incrível, mas, poxa, por que as ideias dão errado, né? Por que dessa sala aqui que a gente está com 41 pessoas, talvez pouquíssimos saiam daqui, né? Com um negócio que dê certo, né? Que se torne algo, se não perpétuo, mas que pelo menos tenha uma saída agradável, que seja uma venda, ou receber um investimento, né, ou se tornar uma empresa que o nosso filhinho, né, nosso filhinho cresça e se desenvolva. Eu trouxe aqui para vocês alguns motivos, isso aqui, claro, geral, né, alguma pesquisa que tem um grupo, eu não sei se é um fundo de investimento, que é o AAA, eles fizeram essa pesquisa baseada na base de dados deles do Brasil, e eu trouxe aqui para vocês algumas erros que aconteceram, né, porque isso tudo, no final das contas, envolve validar problema.
tá? Envolve validar o problema, o negócio, enfim, o negócio como um todo, certo? Tudo, quando a gente fala de validar o problema, não é necessariamente uma caixinha só que a gente tem ali que precisa ser executada e segue para a próxima. Não é isso, né? É uma cadeia de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, primeiro de todos, né, falta de dinheiro é um dos principais motivos das empresas falirem. E isso aqui está muito ligado à validação, porque às vezes a pessoa está lá validando, fazendo o negócio acontecer. Vou pegar o exemplo do Alan aqui, né, que envolve IoT, envolve IA, ou o próprio do Thiago ali, que envolve pesquisa científica provavelmente muito profunda, com vários anos de pesquisa. É algo que demanda muita grana para realmente fazer acontecer, né? Então, ter capital para rodar todo esse período, às vezes, não tem dinheiro suficiente para fazer acontecer, né? Outro ponto é o quem precisa do seu produto. E aí eu acho que todos vocês falaram, né? Estou procurando entender quem compra a minha solução. Não sei ainda qual que é o meu mercado, né? Então, quem precisa do teu produto? Quem necessariamente precisa ter um app para a área da saúde ali para o paciente, né? Quem precisa disso? Será que tem alguém que precisa? Será que tem alguém precisando comprar o pedal de guitarra do Lucas? Não sei, né? Então, isso é um ponto importante. Tem gente fazendo mais rápido. Isso é outro, assim, nossa, é incrível. O meu negócio, ele deu certo. Eu tinha, na época, eu montei, antes da pandemia, uma solução para bares e restaurantes. E uma das pontas, e a que mais chamou a atenção da Intelbras, que foi a que adquiriu minha empresa, era o cardápio digital. Mas eu tinha um cardápio digital com QR Code e tal, né, algo que hoje em dia está quase morto. Mas na época ali da pandemia, querendo ou não, foi algo incrível, assim, né? Todo mundo precisou daquilo de um dia para o outro, ou de um outro tipo de cardápio, por QR Code, por tablet, por o que fosse. E a gente estava muito pronto, né? Eu, como startup, naquele momento, estava muito pronto para atender essa demanda, né? Então, estava fazendo rápido. Teve vários outros. Eu tenho um slide muito legal que eu mostro os concorrentes antes da pandemia e mostro os concorrentes depois. A gente sai de 7, 8 concorrentes antes da pandemia para mais de 50 depois da pandemia. Então, é um negócio assim que deu muito certo o momento, né? Então, tem gente fazendo mais rápido, é isso. Cara, com certeza tem um chinês ou uma pessoa aqui no Brasil pensando na mesma coisa que vocês estão pensando, fazendo exatamente o que vocês estão fazendo, só que talvez ele esteja fazendo de uma forma um pouco mais rápida, certo? Outro ponto, e aí também vem bem de encontro, né, com quem precisa do teu negócio, do teu produto, esse negócio para de pé, ou seja, as pessoas que precisam do teu negócio, elas estão dispostas a pagar por esse teu produto, esse mercado que você quer atingir, tem tanta gente assim querendo comprar teu produto a ponto de manter mais 2, 3 colaboradores, manter, né, um negócio que realmente exista, né, ele para de pé, as contas fecham no final. E por último, né, sociedade é pior que casamento. Então, esse é um outro ponto que eu trouxe, e aí eu vou discutir em cima desses pontos, que meu pai, ele sempre diz, né, sociedade, ele sempre falava, sociedade tu não faz nem com a mulher, ele brincava comigo, mas é óbvio que é uma brincadeira, né, mas ele queria dizer que é um negócio que é tão difícil de fazer dar certo, porque envolve muitas rixas, muitas discussões, né, então é nesse sentido, tá? Uma boa parte das empresas quebram porque a sociedade não dá certo. A minha empresa, para vocês terem uma ideia, a gente começou em 4, um mês depois só tinha mais eu. Só tinha eu no negócio, não tinha mais ninguém. Todo mundo já tinha pulado fora, né? Não estou exagerando aqui um mês, mas em torno de 3 meses ali, mais ou menos, já não tinha mais ninguém, porque o pessoal optou por fazer outras coisas, certo? E é normal, né? Não vamos ser hipócrita, cada um segue aí seus rumos, mas é um dos motivos, querendo ou não, que faz os negócios não irem para frente, tá?
Pessoal, se tiverem qualquer dúvida, quiserem me interromper, ou se quiserem mandar no chat, depois a gente fala sobre, fique bem à vontade, tá? Então vamos lá, primeiro ponto, né? Já dizia Mamonas Assassinas, Money que é good, nós não have. Então, falando do primeiro ponto, já que é faltar dinheiro, aqui entra um pouco o meu lado assessor de investimento, que é planejar de forma financeira o seu pessoal, né? Estão entrando num empreendedorismo, que é algo que a gente sai totalmente das vantagens do CLT, e você tem que ter uma certa segurança financeira, né? Enfim, um planejamento, nem que seja, para você entender que se der problema, é você por você, né? Eu entendo que a maioria aqui ainda esteja ou na faculdade, ou ainda esteja em outro emprego, né? Mas planejar financeiramente como pessoa é extremamente importante para que esse principal motivo não quebre o teu negócio, né? Que esse primeiro motivo que é não ter dinheiro, certo? Esse outro ponto aqui também é muito, né, difícil, a gente sabe, que é definir uma data de saída do trabalho, ter aquele dia assim que eu vou criar coragem de pedir a conta, né? E se dedicar 100% à startup. Se você ficar esperando tudo dar certo para você chegar nesse momento, você nunca vai fazer. Essa é a verdade, né? Tem o meu sócio no escritório de investimento, ele diz que não existe, que a pior coisa para um bom empreendedor é um salário alto, né? O que impede um bom empreendedor de empreender é um salário alto. Então, a gente vê pessoas aí que são extremamente capacitadas, que têm uma qualidade excepcional de montar um negócio incrível, mas, né, se conforta no salário bom, né, muitas vezes, um salário não razoável, né, e não quer empreender, né, e tá tudo bem também. Só que, considerando vocês que estão aqui hoje, né, dando a cara para esse novo mundo de empreender, definam uma data, nem que seja daqui 1 ano, 2 anos, né, mas definam um momento que vocês vão, agora vai o racha, né, se eu não for sair hoje, então fecho o meu negócio aqui, não vou ficar tocando mais isso aqui, porque não faz sentido, certo? E esse último eu acho que é o mais importante para resolver o problema dos sócios. Então, alinhe o caixa de cada sócio da empresa, ou seja, tá eu, o Thiago, o Lucas aqui, montamos um negócio. Pessoal, quanto de dinheiro vocês têm para se manter caso a gente peça a conta hoje pelos próximos meses, certo? Eu tenho para manter 2 semanas. Acabou. Tudo bem, né? Faz parte, não vai pedir a conta tão cedo. Mas, poxa, eu tenho 8 meses aqui, 9 meses, que seja, né? Vou apertar as contas aqui em casa e vamos tentar aguentar um pouquinho mais, né? Por que isso é importante? Porque de nada adianta o Thiago falar que tem para 8 meses e eu ter para 2, né? E aí passou 2 meses, eu tenho que voltar a procurar emprego porque eu não tenho mais dinheiro para me manter, certo? Então, alinhe esses pontos, porque tudo isso faz parte da validação, certo? A gente vai chegar no momento que a gente vai falar mais sobre validação, mas isso aqui também, por mais que não pareça no primeiro olhar que isso aqui tem a ver com validação, isso tem muito a ver com validação, certo? De nada adianta, como eu disse, né, vocês estarem validando o produto, fazendo ali tudo certinho, conversando, fazendo entrevista, e não tem dinheiro para se manter, para tocar o negócio, ok? Indo para o segundo tópico que eu trouxe, né? Então, quem precisa do seu produto, certo? Antes de qualquer coisa, se alguém aqui não leu, né, que isso é uma blasfêmia quase, mas peguem aí com o pessoal do Co-Creation, assim, esse e-book está disponível em algum lugar, eu li na época que eu fiz o Co-Creation, que é sua ideia ainda não vale nada. É bem simples, é uma leitura de 1 hora no máximo, eu acho. É um e-book ali bem tranquilo de entender, que ele explica como vocês precisam desenvolver um formulário de perguntas, né, uma entrevista, melhor dizendo, com o público-alvo de vocês, tá?
parece a coisa mais trivial a primeira vez que você lê aquilo, tu diz, nossa, meu Deus, né? Li isso aqui para nada. Mas se vocês seguirem a metodologia que está naquele book, faz uma diferença quando vocês, depois de anos que vocês tiverem com o negócio de vocês vão ver a diferença que fez ter seguido aquele book, tá? É só uma metodologia para aplicar perguntas para uma entrevista com o cliente, tá? Então, como que eu tento tirar o melhor proveito de entender que ele precisa do meu produto ou que ele não precisa do meu produto, certo? Então, isso é uma primeira dica, digamos assim, que eu dou, né? E aí pensem muito, né, aqui na outra pergunta, que é, qual problema você resolve? Aqui a gente veio falando muito, né, que, que nem o Alan trouxe, né, a gente vai oferecer um app e também a gente vai oferecer através de RFID, se não me engano, né, conexão do filho com a mãe, e a gente vai também fazer a checagem do estoque para evitar que os produtos sejam perdidos, que os utensílios do hospital sejam perdidos. Ou o próprio Lucas, eu vou ofertar pedais de guitarra, né? A gente, por padrão, isso todo mundo faz, né? Todo mundo faz, porque a gente está construindo uma ideia na nossa cabeça, né? A gente está criando um produto na nossa cabeça, a gente quer vender o produto, mas a gente não está vendendo o produto, a gente está vendendo a solução de um problema. Se o nosso produto é A ou B, o cliente não está nem aí. Então, pensem sempre no produto. Que dor você resolve? Que dor que eu resolvo? Sempre sai vamos fazer uma reunião de sócios. Beleza. Que dor que a gente está resolvendo, né? A Tainá trouxe ali que resolve a dor, por exemplo, com equipes adicionais, né? Ele traz equipes adicionais para um negócio de uma empresa que não conseguiu suprir a demanda que tinha de necessidade. A demanda de suporte, por exemplo. Será que ela está resolvendo a demanda de suporte ou será que ela está resolvendo uma outra dor dentro da empresa? Por quê? Porque a empresa poderia contratar mais pessoas, certo? Talvez essa não seja a dor. Talvez a dor seja algo um pouco mais trabalhado nessa pergunta, né? Então, sempre trabalhem essa pergunta de que dor que eu estou resolvendo do meu cliente, tá? Para entender isso, é o próximo tópico. Pergunte, sempre pergunte ao cliente. Ele sempre vai te dizer. A gente fica muito nessa, né, de, não, vou construir alguma coisa. Eu mentorei já, acho que mais de 30 startups, né, e sempre a gente cai, os mentorados, né, caem naquela do, não, isso aqui eu não vou mostrar para o cliente ainda porque não está bonito o suficiente. Isso aqui não está com uma usabilidade boa. Então, não esperem por esse dia, né? Perguntem para o cliente se o que vocês estão entregando, se vocês entregarem um formulário para ele, já não vai resolver? Talvez resolva, né? E ele esteja feliz da vida com o formulário. Então, não precisa ter uma tecnologia absurda por trás, né? Eu conheço e eu sempre falo desse caso, que é o da Armo, né? O CEO da Armo, que é o Santiago Edo, um amigo pessoal, e ele faturava mais de 1 milhão. Ele conta isso nas palestras dele. E é uma empresa que faz gestão de feedback. Só para explicar aqui, contextualizar, eles fazem gestão de feedback. Então, quando a gente vai lá e responde no Google do hotel ABC lá, adorei ficar no hotel, né? Ou odiei ficar no hotel. Eles têm uma plataforma hoje que puxa tudo isso de diversos locais que você pode dar feedbacks e passa de uma forma mais omnichannel, né, para um único canal lá do hotel poder responder, que bom, pessoal, que bom que vocês gostaram de ficar aqui, ou toma aqui um novo voucher para ficar outra vez, já que vocês não gostaram de ficar dessa vez, etc. Né? E ele faturava mais de 1 milhão por anos com uma planilha no Excel. De noite, eles acessavam todos uma lista de 10, 20 portais dos clientes deles, colhiam todos os feedbacks manualmente, lançavam nessa planilha, atualizavam um BI que eles criaram lá no Excel, e do outro dia de manhã estava tudo atualizado para o dono do hotel poder ver os feedbacks que ele recebeu no dia anterior. Tudo de forma manual, sem nada
de tecnologia por trás. Por quê? Porque ele estava validando a dor. E ele já estava faturando mais de 1 milhão. Então, sabe, é muito disso, assim, de não tentar resolver tudo automatizando e criando a beleza, né, o negócio mais perfeito. Nem sempre precisa disso. Eu fui vítima disso por ser da tecnologia, né, tive essa necessidade, digamos assim, de criar também um aplicativo e tal, não sei o quê, quando não precisava, né, não precisava ter feito. Hoje eu olho para trás e vejo, não precisa fazer isso, faz de outro jeito que vai dar certo? E vai ser muito melhor fazer de outra maneira. Próximo ponto que eu trago aqui é pensar, vem muito de acordo com tudo isso, né, mas é pensar com a cabeça do cliente. Então, a gente às vezes vai para uma reunião com o cliente já tentando dar uma réplica daquilo que ele vai falar, que a gente já vai com aquilo pronto, né, o cliente vai falar que isso aqui ele não gostou, mas eu já tô pronto aqui para falar o porquê que a gente fez desse jeito e sei que vai ser melhor assim. Às vezes não, né? Escuta o cliente, pensa um pouco do lado dele, se põe no local dele, né? Esse ponto aqui eu acho que é o mais interessante, né? O cliente, ele não precisa do seu produto, ele precisa resolver um problema. E aí, pega tudo que tem para cima disso e coloca nesse ponto aqui, né? Então, o cliente, ele precisa resolver o problema dele. Aqui, vamos lá, tocar uma guitarra com um pedal mais estilizado, mais bem feito do Lucas, né? Ter mais pessoas para atender os chamados ali do suporte com o pessoal da Tainá, né? Ter um app para fazer a gestão dos pacientes melhor, tanto do André quanto do Alan, né? Ter uma plataforma, comprar uma casa com meus amigos de leilão, igual a Silvana trouxe, né? Então, se eu for comprar uma casa de leilão, parando num bar, tomando uma cerveja com um conhecido meu que trabalha com leilão, e a gente que está todo sentado ali no bar vai comprar a casa junto, a gente fez o que a Silvana está se propondo. A gente não precisou da plataforma dela, a gente resolveu nossa dor, né? Se eu vou comprar um pedal de guitarra lá do Lucas, de outra pessoa, que nem ele mesmo trouxe, né? Tem outras opções, eu tô com o meu pedal de guitarra, tá tudo certo. Não necessariamente eu comprei o do Lucas, né? Então pensem sempre nisso. O cliente está resolvendo um problema, ele não está comprando o teu produto. A gente não é a Apple ainda para dizer assim, não, eu ofereço uma experiência. Pode ser que em algum momento você ofereça uma experiência diferenciada e realmente se torne algo de referência para aquele cliente, para aquele segmento. Mas não é o momento de pensar nisso, é o momento de resolver uma dor. A Apple já resolveu uma dor lá em 2008, que era não ter botão no celular, né? Para que hoje eles vendam uma experiência. Não tenha teclas no celular no botão. Né? Então, é um pouco disso tudo, tá? Esse último tópico é como eu posso dizer, é saber o tamanho das pessoas, do mercado que precisa desse teu produto. Né? Essa é uma metodologia chamada TAM-SANSOM, depois podem pesquisar aí no Google, se alguém não sabe o que significa, mas é basicamente, TAM é o tamanho total do mercado. Por exemplo, vou pegar uma situação aqui, do Lucas, vamos falar do Lucas. Lucas lá, o tamanho do mercado dos pedais de guitarra. É todo mundo que toca guitarra, né? Todo mundo que toca guitarra ou vende pedais de guitarra, certo? O SAM dele, o que é o SAM? É o tamanho atingível no médio e longo prazo. No médio e longo prazo, ali, 4 anos, 3 anos, vamos colocar algo assim. Então beleza. É um mercado, se eu restringir, o meu pedal, ele é um pedal que ele é um pouco mais customizado, é algo que é feito mais manual, é algo que traz um valor mais agregado por causa disso, daquilo e daquilo. Putz, já tirei uma boa parte das pessoas que não vão necessariamente comprar meu pedal. Beleza. É o cara que comprou, às vezes, uma guitarra ali de R$300 para começar a aprender, ele não é o cara que vai comprar. Nem sei, tá, Lucas, se tem guitarra de R$300, porque eu só toco violão. Nem sei se tem esse preço, cara. Mas, vamos lá. Se o cara compra uma guitarra um pouquinho mais barata, talvez não seja cliente do Lucas, e aí a gente vai restringindo, né, enxugando um pouco isso tudo. E o som é para quem o Lucas consegue vender hoje.
Então, cara, se eu pegar aí hoje toda a minha rede de contato, pegar e colocar uma plataforma no ar, para quem que eu consigo vender? Né? Focando em um público mais direto, que eu executo vendas esse mês. Né? Então, isso é um mercado atingível no momento. Tá? Mercado, Lucas é daqui de Floripa. Beleza, então vou vender para a galera de Floripa. Vou em todas as lojas de instrumentos musicais de Floripa. Vou tentar começar a botar minha marca, impactar minha marca aqui nas lojas. Beleza, esse é meu som, é o mercado de Floripa. Beleza? Por que é importante definir isso? Para que vocês lá na frente não tenham validado um produto que serve para 10 pessoas, certo? Então, validei um produto super legal, um problema gigante que 10 pessoas têm, né? A gente, como desenvolvedor, acaba fazendo muito isso, de resolver um problema nosso, que a gente acha que todo mundo tem, e só nós temos. Então, é algo que tem que sempre, né, fazer essas pesquisas, pensar um pouquinho nisso tudo, porque faz toda a diferença, tá, pessoal? Principalmente mais para frente, assim. Então, o negócio começou a crescer, começou a engrenar. Vamos querer captar investimento, beleza? Vamos correr atrás de investimento. Tá precisando, né? Não tá gerando caixa suficiente. Primeira coisa que o investidor vai olhar é se o mercado tem tamanho para crescer e a empresa ter um faturamento interessante no futuro, para justificar valuation, para ela ter, né, um crescimento expressivo. Então, pensem sempre nisso, tá? Às vezes a primeira solução que vocês têm, que vocês estão focando nesse momento, que vocês vão validar, vão testar, vão vender, não tenha um SAM, né, um SAM ali que é o mercado atingível tão interessante. Mas aí, conforme vocês vão crescendo, vocês vão vendo que existem outras opções de vender outras coisas para essas pessoas. Vou pegar o exemplo do Lucas de volta. Hoje ele está ofertando um pedaço de guitarra. Nós vamos supor que ele cresça de uma forma que o produto dele se torne tão interessante que ele começa a vender palhetas, ele começa a vender correias, né? Correias que chama, que segura a guitarra, começa a vender cabos, começa a vender guitarras, né? Então, sabe, existem outras opções, outras coisas que podem ir avançando, e aí ter os cross-sellings, upsellings, e assim por diante, certo? Vamos lá. Próximo tópico para a gente falar. Tem gente fazendo mais rápido, certo? Já falei lá antes, mas timing é tudo. Ou seja, o momento que vocês estão executando o negócio é tudo. Não adianta, tá? Pode ter a melhor solução. Se ela for lançada no momento errado, ela simplesmente pode esquecer. Não tem nem como definir isso direito. A gente já viu, por exemplo, quantas redes sociais surgiram antes do Facebook? Quantos softwares igual o meu para bares e restaurantes surgiram antes da pandemia e não deram certo porque não tinha o motivacional pandemia para fazer dar certo, né? O meu software mesmo, a gente tinha para os clientes que faziam a leitura por QR Code, né, que precisavam do QR Code para fazer o autoatendimento. Antes da pandemia, talvez vocês não lembrem, mas as pessoas, 90% das pessoas não sabia ler QR Code, né? Nem sabia o que era um QR Code. Então a gente tinha toda uma necessidade de evangelizar as pessoas, entenderem que tinha que pegar o celular e apontar para o QR Code, né? Hoje isso passou, não é mais, não existe mais esse problema, né? As pessoas mais de idade, tudo mais, todo mundo sabe ler um QR Code. É algo, quer dizer, com certeza tem pessoas que não sabem, né? Mas é muito mais difícil encontrar esse tipo de pessoa do que antes da pandemia. Então, o timing para o produto é tudo. Às vezes você vai acertar ele, ou às vezes ele vai acertar você, que nem foi o meu caso, né? Eu estava com um produto bom, e aí veio a pandemia e acertou em cheio um produto que estava no momento bom para o momento, né? Enfim, para tudo que aconteceu. E isso do timing ser tudo, né? A gente pode estar com uma ideia muito sofisticada, muito interessante. Vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu estava nessa banca e um cara lá tinha um produto que era um óculos de realidade aumentada, né? E ele oferecia esse produto
para vendedor, para empresas que de moda, de roupa, né, que queriam para que elas não precisassem levar todo um mostruário de novas peças da estação para um cliente, né? Então, para um lojista, por exemplo. Porque hoje eles precisam levar, imagina, você lançou uma coleção lá com 200 peças de roupa, e você precisa levar todas essas 200, 300 peças para todos os lojistas que você quer ofertar. Isso envolve mala, isso envolve deslocamento, isso envolve custo de produção dessas peças, enfim, é um custo absurdo. E ele conseguiu fazer um óculos de realidade aumentada, que você coloca o óculos, eu coloquei o óculos, vi, e você simplesmente você consegue ver o caimento da roupa, você consegue ver o zíper, você consegue ver as lantejoulas de um vestido com uma qualidade perfeita. Qual que é o problema? As pessoas ainda ficam tontas usando óculos óculos VR. As pessoas ainda não estão conseguindo sair do mundo físico e simplesmente se colocar no modo 3D, né, nesse modo tridimensional, nesse modo virtual. Então, o momento, talvez, para ele não esteja tão bom, certo? As pessoas ainda não modelam roupas em grandes indústrias, parece até estranho falar, em softwares 3D. Elas não fazem isso, tá? Isso foi ele que me contou ontem, eu não sabia nada disso ontem. Então, olha que interessante como é o time, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem um outro produto lá que ele está idealizando, que ele apresentou para nós, que tem muito mais fit, que tem já faturamento e que está crescendo, e ele está batendo nessa parte do óculos de realidade aumentada, porque é algo que ele adora, que ele tem uma paixão, né? Então, cuidem muito disso, né? Para que o timing de vocês esteja de acordo com aquilo que o mercado está aderente, certo? Às vezes fazer o mais simples é muito mais rápido e tem muito mais valor. Então, até, né, segundo ponto, né, fazendo mais e mais e melhor, é isso que eu quis dizer. Da mesma forma que ele está lá batendo cabeça, às vezes tem uma pessoa fazendo algo muito mais simples e que vai entregar um valor absurdo para o cliente. Né? O cliente não quer a solução, ele quer resolver um problema, independente de como tu resolva, certo? Isso aqui entra muito também, né, de testar não significa ter um app pronto para entregar ao cliente. Isso não é testar. Botar o app na mão do cliente e dizer assim, testa aí para mim, o que tu acha? Gostou? Não gostou? Beleza. Vou voltar para lá e vou refazer. Isso daí não é testar, né? Testar é validar se aquilo que você fez naquela entrevista lá com o cliente, né? Tudo bem, vamos desenvolver um app, precisa de um app. Beleza, vamos fazer. Fiz a entrevista com o cliente, ele me disse ali todas as dores que tem, eu mapeei, identifiquei quem que são as pessoas do meu negócio. Pro Lucas, vamos de volta no exemplo do Lucas. É o lojista, é o músico amador, ou melhor, é o lojista e o músico profissional. O músico amador não compra o meu produto, porque é muito caro para ele, né? Um exemplo, é o lojista de lojas de música, né? Beleza, essas são minhas duas personas. Como que eu vou entregar valor para esse cara? Né? Como é que eu vou pensar em entregar valor para esse cara? Então, entra muito nesse sentido, tá? E eu deixei por último essa imagem aqui embaixo, que ela reflete muito isso, tá? Então, implementar, ou seja, implementar que pode ser a pesquisa, por exemplo. Realizei a pesquisa, certo? Realizei a pesquisa com o cliente para entender as dores dele. Testei as dores dele. Vi que faz sentido, vi que eu consigo montar um fluxo aqui para automatizar, ou realmente só para entregar um pouco mais de valor, cortar alguns pontos que ele hoje perde tempo, ou gerei receita, ou cortei gastos, né, uma das duas coisas, ou otimizei tempo. Vou medir, beleza. Opa, o que eu fiz aqui ficou legal? Não, ficou bom. Realmente o cara economizou aqui, eu gerei mais tantas vendas para ele. Tenham métricas do que vocês estão fazendo, né? Pensem sempre que a dor ela tem que ser metrificável, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui. A Silvana, né? Com a plataforma coletiva de imóveis para leilão. Poxa, como que eu meço se está dando certo a minha plataforma para leilão? O que eu tenho que fazer para ver se faz sentido o que eu estou fazendo ou não? Poxa, pode ser um comparativo com alguém que faz esse leilão de forma offline, né? Que faz esse processo de forma tradicional. Eu estou realmente fazendo e entregando mais valor do que essa pessoa? Estou precisando
não está fazendo sentido, não está casando com o mundo real esse app ou essa plataforma ou o que for que eu estou gerando, vamos medir, né? Vamos criar métricas para isso. E aí não é algo trivial, né? Realmente tem que pensar, sentar e criar métricas para isso, tá? E aí segue o ciclo, refina, ou seja, pego os resultados, refino, penso em como eu posso ajustar isso, criar melhores métricas, ou criar melhores testes, ou implementar algo melhor, e vamos de volta, né? Essa sprintzinha aqui que tem que ir acontecendo durante o negócio como um todo, isso aqui nunca para. O dia que isso aqui parar, acabou a empresa, né? Eu hoje trabalho lá na Intelbras, e a gente tem uma empresa que fatura 4 bilhões por ano, né, um dado público, listada na Bolsa, e que o que a gente mais faz é buscar formas de criar coisas novas, né, porque a empresa, mesmo faturando isso, ela tem que inovar, né, senão fica para trás, certo? Então, seguir essa metodologia de implementar, testar, medir, refinar é essencial, certo? Isso daí pode ser para tudo, para a dor, para o produto, para encontrar um pouco um Tansanson melhor, para gerenciar o time, qualquer coisa, né? Esse negócio para de pé, né? Essa aqui é difícil de responder quando a gente está na validação. Mas é importante, pessoal. Assim, às vezes a gente está fazendo algo por amor, né? Desde que você não seja uma ONG, que não vai gerar lucro nenhum, façam essas contas, certo? E até mesmo a ONG precisa, né? Porque ela precisa parar de pé também, né? Então, desde o dia 1, desde que vocês começaram, desde que vocês estão aqui, gente na faculdade, gente que está começando agora na carreira profissional como um todo, pensem em geração de caixa. O que é isso? Gerar caixa é faturar, é ganhar dinheiro com o que vocês estão fazendo. Porque de nada adianta, né? Eu entendo que às vezes a gente entra ali nessa utopia de montar um negócio, de que isso aqui vai crescer, e aí, aí vai dar certo, não sei o quê, não sei o quê. Calma, né? Pezinho no chão, como é que eu vou gerar grana com isso aqui? Importantíssimo, importantíssimo, tá? Não estou falando aqui de ganância, de ficar multimilionário e tudo mais, mas parar de pé, né? Como é que eu pago as contas desse mês? Como é que eu mantenho minha plataforma, meu app, enfim, o que for necessário, né? Precisa de caixa. E o dinheiro mais barato que vocês vão encontrar, isso eu falo porque eu invisto em startups, é o dinheiro de geração de caixa, tá? Se vocês não precisarem pegar investimento, não pegue. Sigam sozinho que vocês vão ser muito mais felizes, tá? Outro ponto aqui interessante é modele seu negócio, não seu produto. Por quê? Quando a gente pensa em negócio, a gente está falando de algo muito mais amplo, né? A gente está falando de tudo. A gente não está falando do app, a gente não está falando dos pedais, a gente está falando do todo, né? Sempre pensem no negócio de vocês, não sendo o produto. O produto é a forma que vocês estão resolvendo o problema, nada mais. Tem toda uma esteira ao redor disso. Muitas vezes a gente tem produtos, soluções, que elas não têm diferencial nenhum. Nenhum. Você encontra 50 igual aquela no mercado. Mas a forma que o negócio foi modelado, a forma que é feito o onboard de novos clientes, que o suporte é feito para os clientes que já existem, que a venda acontece, que o custo daquele produto foi feito de alguma forma que o custo ficou muito inferior aos concorrentes. Qualquer coisa desse sentido gera uma barreira de entrada muito significativa. Por exemplo, os pedais do Lucas. Vamos de volta aqui, Lucas. Hoje, acho que amanhã eu vou começar a tocar guitarra, cara. Os pedais do Lucas aqui, até perguntei para ele, cara, qual que é o teu diferencial, né? Todo mundo não, né? Mas todas... É algo que não é impossível de fazer, né? Hoje, eu trabalho muito com o mercado chinês lá na Intelbras, e a gente bateu um telefone lá para um chinês e ele entrega no outro dia um container de pedais aqui, né? Então, cara, talvez a experiência de venda, a comunidade dos pedais que o Lucas vai desenvolver,
seja um diferencial, certo? Tem uma empresa chamada Nordweg, que é do Rio Grande do Sul, com alguma coisa, Picadas Café é o nome do local. Eles fazem bolsas de couro, né? Mas eles não vendem bolsas de couro, eles vendem a experiência de ter uma bolsa de couro da Nordweg. Por exemplo, eles têm garantia vitalícia pelo negócio. Se você comprar, dali 50 anos ela tiver estourada por algum motivo aleatório, você leva lá no Nordweg e eles dão uma nova para ti. Então você está comprando a experiência daquilo, né? iPhone, né? Por que eu não tenho um Xiaomi, um Samsung? Quer dizer, eu tenho um Xiaomi. Mas por que as pessoas compram um iPhone? Pelo negócio, pela experiência, pelo onboard, né? Tipo, se eu comprar um Android, pô, tem uma dificuldadezinha um pouco maior ali às vezes, tal, né? Pô, não é tão bonito, não sei o quê. É um negócio que foi modelado, né? A Apple, ela montou um negócio. O iPhone, o que mudou? Hoje lançou o iPhone 15. Tava vendo o pessoal ali falando, não li as especificações ainda, mas ele diminuiu 1 grama do anterior para esse. 1 grama. Que diferença isso faz? Nenhuma, mas amanhã as lojas vão estar cheias de gente comprando iPhone. Então, é um pouco disso, né? É a experiência que foi criada. É um negócio que foi desenvolvido, certo? E desde o dia 1 também, assim que vocês puderem, coloquem numa planilhazinha, dividam, tá? Façam isso que é muito importante. Se vocês tiverem esse controle desde o início, de custos, de receitas, de impostos, o negócio vai longe, pessoal. Porque a gente entender quais são os custos do negócio e tirar isso dos custos pessoais, obviamente, né? São coisas totalmente separadas. Aqui está a planilha da empresa, por mais simples que ela seja. Mas eu tenho anotado desde o dia 1 tudo que a gente gastou, tudo que a gente investiu, tudo que a gente ganhou de dinheiro e tudo que a gente precisou pagar de imposto. Isso é essencial, tá? Isso é o básico, feijão com arroz. Por que negócios tradicionais muitas vezes quebram? E aí tá falando de bar, restaurante, loja de roupa, coisas assim, né? Do mundo mais tradicional. Porque a pessoa, muitas vezes, ela não sabe planilhar os custos, as receitas e os impostos, tá? Isso é, assim, uma boa parte, né? Infelizmente, é uma boa parte. Mas sempre que vocês puderem, poxa, não falta opções de planilhas aí na internet para modelar esse tipo de custos, receitas e impostos, mas também pode fazer o mais básico que vocês conseguirem. O importante é ter isso anotado, né? Ter essa noção de que em março de 2023 foi gasto R$900 e a gente ganhou nada. Tudo bem, não tem problema, né? O importante é ter isso anotado, certo? E por último aqui, falar do ponto que aí é para gerar discórdia depois da palestra, né? Que sociedade é pior que casamento. E isso, o que eu quero dizer com isso, né? Já falei lá no primeiro slide, é que o sócio, ele não precisa ser amigo, ele até pode se tornar amigo, né? Muitas vezes a gente monta uma sociedade com um amigo e tal, pô, chega aí, vamos tocar esse negócio. Aí todo mundo é programador, não tem nenhum cara que sabe vender, né? E aí acham que o negócio vai vender sozinho. Acho que a coisa que eu fiz ciência da computação, acho que a coisa que eu mais vi na computação. 3, 4 se juntam ali, pô, vamos montar isso aqui, cara, que vai dar certo, né? E não vai, porque nenhum consegue falar com as outras pessoas, né? A galera não consegue expressar de uma forma não técnica para um cliente leigo aquilo que ela quer vender, né? Então, sócio tem que se complementar, tá? Isso é importante, assim, se o sócio não se complementa e você quer continuar com aquele sócio, divida, usem o último tópico que eu coloquei aqui. Definam as caixinhas de atuação. Beleza, eu, o Odonir aqui e o Lucas vamos montar um negócio, mas eu também só sei construir os pedais, né? O Lucas também só sabe construir os pedais. Nós dois somos técnicos, nenhum dos dois é vendedor ou é financeiro, né? A gente só produz. Cara, beleza, mas a partir de agora, o Lucas vai construir os pedais, e essa caixinha é dele. Eu não boto mais a mão nisso. E eu vou sair para a rua procurar locais que aceitam comprar os nossos pedais, né? Porque, senão, não faz sentido, né? Tipo,
se eu e ele estiver produzindo e ninguém estiver comprando, né, oferta e demanda, não fecha essa conta. Então, se complementem, pessoal, né? Daquela maneira, pô, hoje eu não sei vender, não sou um cara comercial. Beleza, vou aprender a fazer isso. Essa caixinha é minha e eu vou fazer, né? Essa startup que eu mentoro ali, o Que Barbada, eles começaram no Co-Creation também, e eu invisto também neles, e eles hoje estão até significativamente, assim, com uma representatividade, né? Estão em algumas cidades, e os dois eram engenheiro eletricista. Trabalhavam na VEG, nada a ver, né? Os caras ali totalmente técnicos, mas eles definiram as caixinhas. Um hoje é desenvolvedor, um cuida da programação, e o outro é o vendedor. O cara mudou da água pro vinho. O comercial total, assim, fala com ele, ele te vende uma casa pegando fogo. Mas no início ele não era, né? Ele era um cara técnico. Então, pensem um pouco nisso, tá? E esse último ponto que eu acabei pulando aqui, né, que é alinhamento técnico, momento de vida e valores, isso aqui, pessoal, é o que faz o negócio dar certo no longo prazo, certo? Da mesma forma que no casamento, né, quando a gente procura alguém, a gente está procurando uma pessoa que tenha um momento de vida parecido com o nosso, tenha os mesmos valores que o nosso, né, não, aí a parte técnica também, daí já é demais, né? Não faz muito sentido, mas enfim, um sócio a gente também tem que buscar isso, né? É uma pessoa que muitas vezes a gente vai dividir ali 8, 10 horas por dia, e se for uma pessoa que não tem os mesmos valores que você, me desculpe, mas tu tá cometendo um baita de um erro. É algo que lá no longo prazo vai pesar, né? Vai pesar muito na sociedade. Ao invés de vocês estarem discutindo sobre qual é a melhor forma de resolver o problema do cliente A lá, vocês vão estar brigando por coisas banais, certo? E também momento de vida, né? Ou seja, poxa, será que nós dois estamos prontos para abrir um negócio, para começar alguma coisa? Pô, não, pera, talvez ele não esteja no mesmo momento de vida que eu, né? Então, e aí é questão de entender, poxa, beleza, meu sócio ali, o Lucas, não está no mesmo momento de vida que eu para pedir a conta, para tocar um negócio com a gente. Cara, mas eu vou te dar aí 6 meses, organiza a tua vida, vou tocando aqui, e aí você vai me fazendo esse apoio, e depois a gente junta o barco e vai junto, né? Mas é muito esse alinhamento, pessoal. Acho que isso é o que muito tem que ter. Conversa, transparência, né? Para que as coisas fluam, né? A gente faz sociedade, faz parceria, para que tenha uma comunhão de pessoas cumprindo coisas que a gente não consegue fazer. Senão, não precisaria de uma sociedade, né? Faria sozinho. Então, tenham essa transparência que eu acho que é essencial para o negócio fluir, né? E para a gente fechar, se alguém até agora não entendeu como validar um negócio, eu vou deixar aqui por último a única forma que, no final das contas, eu pessoalmente acredito que é a forma de validar um negócio de verdade, tá? Que é emitindo nota fiscal. Eu só acredito que um negócio está validado quando alguém pagou por aquilo. Enquanto alguém não pagou para você 1 centavo, não, fica aqui 6 meses de graça. Esse cara, ele nunca mais vai te pagar. Esqueça, ele nunca mais vai te pagar. E ele vai ser o cara que vai reclamar da tua solução a vida inteira, nunca vai te pagar, e vai ser o primeiro a pular fora quando ele tiver a oportunidade, porque ele não acreditou em você. As pessoas, elas não sentem valor naquilo que elas não investem dinheiro, não investem tempo, vamos chamar assim, né? Então, não coloquem MVP rodar no Joãozinho lá, de graça. E aí, de graça, pode ter várias formas, tá? Pode ser, nem que seja feedbacks contínuos no início, tá? Vamos supor, cara, paga aí R$30 por mês, meu produto vale 150, mas paga 30 por mês nesse momento, e eu quero colher teu feedback como uma forma de você compensar esse valor um pouco menor que você está me pagando. Quero ter acesso aos teus clientes. Eu fiz isso com um cliente meu, eu cobrava, meu produto valia R$129,90 na época, e eu cobrava 30 dele, só para não deixar de graça, e eu tinha acesso a tudo mesmo. Uma vez,
eu pedi o circuito de câmera dele, porque eu queria ver como que as pessoas se comportavam no restaurante, né? Bem naquilo que eu falei antes de não saber como que as pessoas se comportavam para ler QR Code, né? Então, é nesse sentido que eu tô falando, tá? De ter acesso realmente ao cara. Beleza, vai pagar R$30, vai pagar R$30, mas eu quero ter acesso a você, eu quero ter 1 hora de conversa contigo pra gente tirar todas, pra eu entender se o que eu tô te entregando tá resolvendo as dores. Não tem nada de graça, certo? Ninguém é ONG aqui, ninguém tá montando uma ONG. Vocês precisam faturar, o cliente entende isso, porque ele também precisa faturar, né? Ele tá comprando isso para faturar de alguma maneira. Então, assim que alguém paga pelo serviço de vocês, beleza. Opa, beleza, tem alguém pagando. Então, você tem alguém pagando, está gerando valor. Se está gerando valor, está validando. Né? Não está validado, está validando. Certo? E é isso, pessoal. Fechando aí 1 horinha de papo. Agora eu deixo aberto a dúvidas e tudo mais que vocês tiverem, quiserem me xingar aí também, caso eu tenha falado alguma coisa errada, fiquem à vontade. Já dormiram? Estamos aqui, estamos aqui. Beleza. Eu vi que alguém levantou a mão aí, eu acho. Ah, o Luke acho que está na frente. Pode falar, Luke. Beleza. Opa. Primeiro eu vou ter que cobrar uns royalties aqui, né, de tantos exemplos que foram usados. Não leve a mal, cara. É só porque tu estava no primeiro. É que eu anotei tudo na listinha aqui, daí tu estava em primeiro, tu era o que aparecia mais. Não, brincadeira. Mas, então, assim, para validar o negócio, a questão mesmo sei lá, realmente tu tá vendendo, né? Isso é a validação final de que o teu negócio deu certo. Cara, assim, vamos lá. Momentos, né? Com certeza. Acho que o validar é saber que teu negócio está vendendo. Isso para qualquer negócio, desde o restaurante, loja de roupa, a startup que a gente está montando, qualquer coisa, né? A gente vê que aquilo lá está funcionando e que eu vou continuar fazendo aquilo porque está vendendo, né? Tá me mantendo motivado. Óbvio, motivação não é só gerar receita, né? Mas é um ponto bem importante da motivação, ganhar dinheiro com aquilo. Mas aí entra muito aquilo que eu falei lá no início. Cara, pergunta para o cliente, né? Fala com ele, vai atrás, vai entender por que esse cara que comprou tua pedaleira no Mercado Livre, cara, pô, tô montando um negócio, queria entender o motivo que tu comprou, mesmo ela sendo um pouquinho mais caro. Se tu puder trocar uma ideia comigo aqui, queria entender o que fez você vir atrás de mim, sabe? Cara, tentar entender, porque assim, ó, o cara vai te dizer, por exemplo, ô, Lucas, eu comprei tua pedaleira, cara, porque ali na tua descrição tu falou que aquilo ali, pro teu circuito ser nacional, cara, aquilo ali faz uma diferença absurda para mim. Eu quero comprar um negócio para ser perpétuo aqui, para eu ter essa pedaleira por anos. Estou cansado das pedaleiras chinesas que eu comprei e queimaram em 2 semanas. Pô, cara, ó, tu já tá. Olha o nicho de mercado que tu fechou aqui já, sabe? Tipo, putz, toda a galera que tá buscando por preço mais em conta vai de encontro com o exemplo que eu falei das bolsas de couro da Nordveg. Cara, tem gente comprando aquela bolsa, ela custa, uma mochila custa tipo R$1.700 e vende um monte. Por quê? Porque tu compra a experiência Nordveg, tu compra um produto que tem gente usando para escalar montanha na Suíça, com a mochila Nordveg, e tem o cara ali que te oferece uma garantia vitalícia, sabe? Então, é entender que dor você está resolvendo e, a partir disso, gerar nota fiscal, né, cara? Tá certo. Obrigado. Tem a outra pessoa ali de mão levantada, eu acho. Não sei, não tô vendo muito bem. Marilu? É isso? Sim, boa noite a todos e todas. Com a tua fala, o que me faz refletir são algumas questões, né? Nós estamos implementando um empreendimento para eventos para a cidade de Correia Pinto, na Serra Catarinense.
Mas em algumas questões nós estamos pensando na questão do turismo de acolhimento. No entanto, quando você fala, isso me faz refletir algumas questões, né? Porque o turismo o turismo rural na Serra é um mercado bem já batido, né? No entanto, o turismo de acolhimento é uma outra perspectiva, e que é muito comum aí ao redor de vocês em Florianópolis, Santa Rosa de Lima e outras coisas. Uhum. E para validar o negócio, me fez refletir algumas questões, que é reduzir os objetivos dentro disso que você está falando, dessa perspectiva de atender um mercado que não está explorado ainda, que é atender a comunidade autista, ou seja, fazer este acolhimento a partir de um descanso, entre aspas, para atender a dor de quem? A dor dos cuidadores. Por que a dor dos cuidadores? As famílias de autista não descansam nunca, né? Uhum. Nós temos um estresse, a mesma coisa que se estiver dentro de uma guerra civil para nós. Uhum. Isso é estudo mundial. E dentro disso, então, o que pensando nisso, eu estava pensando na perspectiva de validar este mercado, sim, mas para 2 empreendimentos e não para um, entende? Não juntar a questão de eventos, tem um evento específico para autistas, que acolhe autistas, porque precisa de sonorização específica, é uma série de coisas que são muito específicas, né? Tecnologia assistiva. E, por outro lado, o turismo de acolhimento para os cuidadores. E isso me fez validar este mercado agora com a tua fala. Né? Legal, que bom, fico feliz. Então, porque dividir 2 coisas nessa perspectiva. Uhum. Porque eu sempre penso nessa abordagem, né? Porque o nosso mercado, dentro do que a gente pensou, é uma família, né? São irmãos que têm propriedades na Serra, de pensar essa questão, né? Qual é a dor que eu preciso resolver? Eu estava pensando aqui que dores eu estava sentindo, né? Qual é as dores que eu preciso resolver? Então, eu preciso resolver acolhendo bem o autista, mas cuidar da família, porque eu vou cuidar da família. Quem vai descansar é a família. Se o meu empreendimento quem descansa é a família. Eu acho Quem que descansa é a cuidadora. Né? É ele ou ela que vai comprar essa. Né? Exato. Primeiro, parabéns por esse negócio. A minha namorada, ela é professora de crianças autistas e eu sei o quão difícil. Minha mãe também é professora de crianças autistas. Eu sei o quão cansativo, né? Como você mesmo disse, ter essa rotina, né? É um negócio que realmente cansa muito, né? Tem uma criança, principalmente, ela tem uma dependência muito grande, né? Dos cuidadores, enfim. E é bem nesse ponto. Oi? Não, era isso, né, que falhou para mim aqui, daí eu estava pedindo que o meu companheiro também está fazendo o curso junto, e ali nós estamos acompanhando. Tá bem. Então, tua fala tá cortando um pouquinho, tá, Maria? Não sei se é para todo mundo, mas para mim tá cortando um pouquinho. Tá, sim, tá cortando. Ok. Melhorou? Na verdade, você tá falando assim, daí às vezes ela para, daí ela volta. Mas continua, vamos lá, vamos ver, vai dar certo. Essa perspectiva é um mercado que eu já estudei, tenho procurado muita coisa, até para poder validar a metodologia, fazer pesquisa. Não tem, eu entrei em contato com várias organizações, eu já levei muito a minha família para outros espaços, né? E não são espaços acolhedores dentro desse sentido, né? Para poder eu descansar e os outros também, né? Então, perspectiva. E aí eu sei que é um mercado inovador, o público é um público novo que sai para o mercado, que a gente consegue retirar de dentro de casa, retirar das suas manias, dos seus espaços, né? E o turismo é uma das abordagens que não foi atendida dentro disso. Tem para PCD, né? Mas não tem para autista em específico. Eu ia sugerir para ti fazer benchmarks aí com hotéis que fornecem esse atendimento para crianças, né, que não são especiais e que fornecem para os pais, na verdade, né, um descanso através de momentos ali que eles cuidam das crianças, enfim. Eu não tenho filho, então não posso falar muito bem como isso funciona,
Mas, ou até mesmo para PCDs, né? Acho que isso são benchmarks legais que você pode fazer. É um PCD, mas não é um PCD mais especializado, né? Mas é algo tipo muito próximo do PCD. Mas eu acho assim fenomenal. Você conseguir validar isso de algumas formas é um mercado absurdamente grande, né? Absurdamente grande. Com certeza tem muito pai, né? Muito cuidador, enfim, que está precisando dar essa descarregada um pouco, né? Quem sabe que não é pouca, e está buscando esse tipo de solução, sem dúvida. Era isso, eu queria falar esse retorno que você, eu te Que bom. ouvindo, eu cheguei cansada do trabalho e escutando. Que bom, ficou feliz. Essa é a intenção. Pensando assim, não, é aqui, acho que agora tá o caminho, agora com esse insight deu, agora é aqui o caminho. Show, que bom. Era esse retorno que eu queria dar. Alguém quer fazer uma outra pergunta aí? Fique à vontade. Júlia? Oi, Olá, pessoal. boa noite. Tudo bem? O Dolir, como sempre, mandando muito bem, né? Até mandei ali para as equipes da Serra e do Contestado ali, né, para eles prestarem bem atenção e na questão da validação, daquele processo de validação ali, né, então até tirei o print ali da tua tela e mandei para eles, assim, né, o quanto é importante. Então, só gostaria de agradecer, Adolir, aí, por estar aí, né, com essa parceria com a TXM, com o programa Co-Creation, né, então, muito obrigado, né. Imagina. Cheguei um pouquinho atrasada, mas consegui acompanhar aí todo. Tranquilo. A sua fala. Obrigado. E o pessoal, as listas já estão sendo encaminhadas nos grupos, tá? Não esqueçam de dar seus feedbacks, né, aqui para o Edolir e na nossa lista de presença também. Beleza. Tem mais alguém aí querendo trocar uma ideia? Estamos à disposição, pessoal. Ô, Dolir. Galera, não tem mais dúvida? Ah, opa, o Alan tem. Manda lá, meu cara. Vamos perguntar que tu pontuou uma questão sobre a minha fala a respeito da plataforma, uma plataforma de serviço, tá? E assim, não sei se de repente depois eu poderia conversar contigo até para tirar algumas dúvidas e de repente não ficar travando o pessoal, que como tem negócios distintos, acredito que de repente o que serviria para mim não serviria para um próximo, né? Aí eu não sei se de repente eu poderia ter essa abertura contigo aí. Tá, cortou a minha internet aqui, ou de vocês que tá meio ruim? Aqui deu para ouvir direitinho. Não, mas o Alan pode repetir? Desculpa, cortou aqui, eu acho. Oi, desculpa, Alan, não te ouvi, ouvindo? cara. Cara, mas assim, ó, pelo que eu entendi, se a dúvida é algo que pode ser só para ti, né? Mas, cara, coloca aí, quem não, né? Quem não quiser ouvir, vai ter que ouvir. Vamos lá, vamos trocar essa ideia. Era mais uma questão, assim, pontual que você colocou. Por exemplo, hoje eu tenho hoje eu estou trabalhando na plataforma de serviço para atender um hospital em si, né? Mas eu estou trabalhando com 3 tipos de sistemáticas, vamos dizer assim, né? Que tem a tecnologia. Essa tecnologia, ela cabe para todos esses cenários, mas o que você acharia? Seria mais rápido, escalável, eu afunilar isso e focar em um setor só, e deixar esses outros para depois eu colocar como secundários e depois eu trabalhando eles? Cara, tem algum dos 3 que já fatura? Na parte da automatização dos ambientes, sim. Tá. Cara, foca no que dá dinheiro por enquanto. Querendo ou não, os próximos se financiam, cara.
a maioria das empresas acaba fazendo isso, né? As empresas acabam montando projetos que dão dinheiro no momento para financiar depois, para se autofinanciar e fazer o negócio e a roda girar, né? Então, assim, claro, a não ser que você vislumbre uma oportunidade muito grande, e aí isso que vai te responder é realmente as entrevistas com os clientes, né? E fazer os clientes pagar pelo que está pensando em oferecer. Nem que seja algo mais simples, desses outros projetos, mas que realmente, pô, isso daí o cara me pagou uma grana boa, hein? Acho que a margem desse produto está interessante. Vamos dar uma chancezinha para ele, mesmo ainda sendo só um cliente, né? Então, cara, eu acho que é muito colocar no papel isso e sentar com os clientes, sabe? Fazer entrevistas ali, conversar, validar a dor, cara. Às vezes essa automação que você está trazendo... Eu, para poder entrar no mercado, seria mais interessante pegar a galinha dos ovos de ouro, o que vende mais, e trabalhar em cima disso, e paralelo trabalhando os outros. De repente, se aparecer um cliente que, poxa, eu quero essa solução, aí a gente vai colocando como se fosse uma coisa meio que... Cara, tem um escritor, acho que tem até aqui o livro dele, é o Peter Thiel, que ele foi um dos fundadores do PayPal, e ele fala que para validar um negócio você tem que ter uma solução, um problema, uma forma de vender e uma forma de fazer marketing e uma forma de entregar. Se você tiver mais que isso, cara, para validar, né? É que assim, a gente sempre vai muito lá na frente, né? Mas às vezes, cara, para validar um negócio, tenta focar em cada um desses tipos. Não adianta você ter lá, eu faço marketing digital, eu imprimo panfleto, eu faço não sei o que, eu faço. Calma, peraí. O que tu tá fazendo? Como é que tu mede tudo isso? Como é que tu sabe o que faz dar mais certo? Não tem como, né? O tempo que aquilo aconteceu, às vezes, é muito curto para te dar uma métrica de tantas variáveis, né? Uma métrica confiável. Por exemplo, como que você entrega? Eu entrego... Hoje eu faço... O cliente, ele acessa a minha plataforma e... Não estou te ouvindo, tá? Eu acho que ele caiu. Segura o homem aí. Eita! A internet aqui não está muito boa, hein? Voltou. Oh, desculpa. Mas eu queria dizer no seguinte sentido, não sei até que parte vocês ouviram. Oi. Vocês ouviram até que parte? Oi. Não ficou muito tempo fora. Não, mas eu estava dizendo assim que, cara, por exemplo, o onboard, né? O cara compra tudo sozinho, ele vai lá, escolhe o plano, compra, se faz ali todo o cadastro inicial, pensando numa plataforma, no sistema, né? E acabou. É isso. Eu nem encostei no cliente, eu nem sei quem que ele é, só vi que chegou lá uma notificação que alguém se cadastrou na minha plataforma. Cara, isso pode ser uma forma, mas será que é a melhor? Não sei. Vou testar essa. Se essa não for a melhor, vou testar outra. E assim por diante. Mas nunca ficar, sabe, dando um monte de tiro para tudo que é lado, e aí tu não consegue testar nada, tu não sabe direito se deu certo, se deu errado. Aí dali 6 meses tu volta a testar naquela, porque tu não sabe se funcionou, se não funcionou, se era o momento. Sabe? Então, cara, foca em algumas coisas, porque não vai para frente, cara. Essa é a grande real, assim, sabe? Se você tentar fazer muitos produtos para o cliente, você acaba não entregando nada direito. Eu falei da minha solução ali antes, o cardápio digital, cara, que a gente entregava, era um sistema para o cliente acessar via QR Code, fazer o pedido e pagar por ali. Acabou. Não tinha mais nada, sabe? A primeira V1, esse cliente que pagava R$30, só tinha impressora no computador dele e não tinha sistema nenhum. Ele só sabia que o pedido chegou porque imprimia. Não tinha feito mais nada para ele, sabe? Porque eu queria testar se o pedido chegando na impressora estava bom para ele. E acabou. Era isso que eu queria testar. Né? Define vou testar isso aqui. Esse ponto A, esse ponto B. É o famoso teste AB até, né? Vou testar esse ponto A até esse ponto B. Foi? Beleza, fechou. É isso. Vamos pro próximo. Legal. Obrigado aí pelo esclarecimento aí. Nada, cara.
É isso? Alguém quer aproveitar e perguntar alguma coisa? Mais alguém, pessoal? Podemos encerrar, então, gente? Odolir, muito obrigada por todas as informações que tu forneceu aqui para a gente. Tenho certeza que ajudou muito o pessoal. E, bom, né, estar se colocando à disposição, não sei se tu tens algum meio que tu queiras deixar aí na tela para o pessoal pegar que não pegou antes. Boa, vou deixar meu LinkedIn aí para quem quiser me chamar. O bom de Odolir é que é um nome que não tem muito, né? Então, se tu pesquisar em qualquer rede social Odolir, tu acha. Tem eu e meu pai, vai ter 2 fotos lá. É o Odolir e o Odolir Júnior, né? É isso aí. Não, brincadeira, tem mais tem uns 4, 5 perdidos aí. Mas é isso, pessoal. Quem quiser me chama no LinkedIn. Eu às vezes demoro para responder, mas eu respondo, fique bem à vontade. Ou quiser mandar uma mensagem no Instagram aí, também fique à vontade. Tá bom? Agradeço de coração, sei que todo mundo também tem essa gratidão, né? E muito boa noite para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Valeu, até pessoal. a próxima. Tchau, tchau.